Tudo bom, gente? Professor Ronaldo, de volta. Trataremos hoje da questão de delimitação de fronteiras no território brasileiro, tá? Vamos começar falando do Tratado de Tordesilhas e posteriormente falaremos de outros tratados que, em linhas gerais, estabelecem a atual configuração territorial do Brasil, tá certo? Vamos começar falando do Tratado de Tordesilhas, que sabemos que dentro daquele contexto de expansionismo ibérico, num determinado momento, a Igreja Católica vai interferir estabelecendo uma linha imaginária, em 1494, tá? Onde, em linhas gerais, estabelece que a parte ocidental do continente americano, seria, é claro, estou tratando aqui especificamente do continente americano para facilitar a explicação, tá certo, galera? Então, no caso dessa área geográfica, estabelecia que o Ocidente, é uma parte espanhola e a parte oriental seria uma possessão portuguesa. Sabemos também que esse tratado não foi respeitado, não só na América do Sul, mas na América de uma maneira geral. Se lembrarmos do restante da América, lembramos que tem áreas de colonização da Holanda, da Inglaterra, da França. Portanto, esse é um tratado basicamente para se estudar no livro de história. Mas na prática ele não foi muito efetivo. Mas cai em provas, certo? O Tratado de Tordesilhas, que a princípio divide o mundo novo entre espanhóis e portugueses. Como eu acabei de falar com vocês, ao longo dos séculos, essa divisão ela foi questionada de diversas formas, em vários momentos históricos. Então, dentro desse contexto de respeito a esse tratado de 1494, outros tratados posteriores se fizeram necessários para resolver as questões legais, jurídicas, que ficaram pendentes, principalmente entre Portugal e Espanha, tá? Nesse caso, vamos começar a analisar o Tratado de Utrecht, tá? Na verdade, tratados de 1713 e 1715. Esses tratados eles são necessários, que reflexos de disputas que existem entre potências europeias ao longo do século XVIII, elas vão refletir na história brasileira, da América do Sul de uma maneira geral. Então, França e Espanha estão unidas de um lado, e do outro lado, Inglaterra, Holanda e Áustria enfrentam os interesses das duas potências anteriormente citadas. No meio desse caminho, no meio dessa batalha, fica Portugal. Portugal não tinha como ficar alheio, porque Portugal era um forte aliado da Inglaterra. Então isso acaba refletindo, essa disputa europeia, como eu disse, acaba refletindo no território brasileiro. Para resolver os impasses gerados por essas consequências dessa disputa europeia dentro do território da América do Sul, são firmados alguns pontos importantes nos anos de 1713 e 1715. Tá? Quais são essas questões importantes? Fica estabelecido que a França reconhece o rio Oiapoque, tá? Aqui na região norte do Brasil, certo? A França, portanto, reconhece o rio Oiapoque como limites fronteiriços entre a Guiana Francesa e o atual Amapá, território brasileiro, certo? Ao sul, a Espanha concorda em devolver para Portugal a colônia de Sacramento, que posteriormente será chamada de província cisplatina e hoje tem o nome de Uruguai, certo? Na parte sul do continente. Pode ver que nesse caso dá para entender que França e Espanha saíram derrotados nessa disputa europeia e Portugal se deu bem. Aqui a França reconhece interesses portugueses e no sul a Espanha também reconhece interesses portugueses, certo? Portanto, em linhas gerais, os tratados de Utrecht favorecem Portugal, delimitando fronteira na região do Amapá, certo? E Portugal recebendo de volta a importante região da colônia de Sacramento, friso, atual Uruguai. Depois disso, nós pegamos o Tratado de Madrid. Vou frisá-lo, tá? Porque, sem dúvida, desse conjunto de tratados, eu aconselho que vocês não esqueçam o Tratado de Madrid. Então, eu costumo brincar da seguinte forma: saiba tudo sobre o Tratado de Madrid, guarde suas munições para esse tratado e os demais, lembra que eles existiram, tá?
Eu vou detalhá-los, mas na hora da prova, principalmente na hora do vestibular, o Tratado de Madrid tem um peso bem maior, sem dúvida nenhuma. Ele de cara, ele é importante porque por volta de 1750, ele anula juridicamente o Tratado de Tordesilhas. A União Ibérica, de 1580 a 1640, inviabiliza, anula na prática esse tratado. Tanto que você pega o bandeirismo, a pecuária, as drogas do sertão, né, ocupando regiões que pelo Tratado de Tordesilhas pertenciam à Espanha. E isso muito favorecido pela União Ibérica. O Tratado de Madrid não. O Tratado de Madrid está anulando o Tratado de Tordesilhas de forma jurídica, legal, certo? E uma coisa também importante, um diplomata chamado Alexandre Gusmão, ele vai desenvolver, ou melhor, ele vai defender um conceito, né, que eu vou escrever aqui para vocês, um conceito chamado ut possidetis. Que vem a ser isso, Ronaldo? O conceito de ut possidetis, de maneira geral, diz que a posse da terra deriva de sua utilização econômica. Né? Isso é altamente interessante para Portugal, porque eu acabei de falar para vocês que, desde o período da União Ibérica, que efetivamente Portugal desenvolve atividades econômicas em regiões que até então, pelo Tratado de Tordesilhas, eram da Espanha, certo? Então você pode lembrar que nessa região aqui, nós temos presença econômica portuguesa através do extrativismo das drogas do sertão. Né? Se nós pegarmos essa região aqui, né, hoje região central do Brasil, nós pegamos a atividade pecuária, mas principalmente a atividade mineradora. Né? Se nós pegarmos essa região aqui, né, nós lembramos também da importante atividade da pecuária sulista, né? Sem falar da ação dos bandeirantes, basicamente além dessa linha de Tordesilhas. Então, foi muito inteligente por parte da diplomacia portuguesa que, através desse conceito de ut possidetis, né, praticamente joga nas mãos de Portugal toda essa faixa territorial que até então era espanhola. Então, pelo conceito de ut possidetis, toda essa parte aqui passa a fazer parte do território brasileiro. Por isso, a enorme importância do Tratado de Madrid. Mas o Tratado de Madrid ele tem outras implicações. A colônia de Sacramento, que a Espanha devolve para Portugal no Tratado de Utrecht, volta para a mão dos espanhóis. E Sete Povos das Missões, que basicamente seria essa região aqui, uma parte do estado do Rio Grande do Sul, né, seria de Portugal. Então tem uma troca de territórios, digamos assim, certo? Uma área colonizada pelos espanhóis, Sete Povos das Missões, iria para Portugal, a colônia de Sacramento, que pelo Tratado de Utrecht estava de posse portuguesa, vai para a mão dos espanhóis. Pô, Ronaldo, que legal, então está resolvido o problema. Não, não está. Em 1761, tem o Tratado de El Pardo, alguns chamam de Acordo do Pardo, certo? O que estabelece esse tratado? Ele basicamente anula o Tratado de Madrid. Por que, Ronaldo? Que confusão! Muito simples. Ele anula o Tratado de Madrid porque os colonos portugueses não aceitam devolver Sacramento para a Espanha. Aquela questão, no papel fica negociada a coisa, mas na prática o que foi negociado não é estabelecido. Então, os portugueses não aceitam, na prática, devolver Sacramento aos espanhóis. E aqui nos Sete Povos das Missões também tem uma questão que pega. Qual é a questão? Os jesuítas espanhóis, que cristianizavam os nativos nessa região, sabem que os portugueses, certo, não lidam muito bem com a liberdade dos nativos. Sabemos que já existiram guerras guaraníticas ou guerras jesuíticas. O pau canta entre os jesuítas espanhóis e os bandeirantes paulistas. Portanto, tem ressentimento nessa região. Nem os jesuítas, nem os nativos, obviamente, queriam que essa região fosse para a mão dos portugueses, porque sabiam que o trabalho deles, no caso jesuítas, seria jogado fora. E os nativos sabiam que corriam o risco de ser escravizados. Eles não aceitam que essa região passe a ser administrada pelos portugueses. Então é aquela brincadeira.
Por isso que eu acabei de falar para vocês, o que é estabelecido, né, no papel, no acordo, historicamente, nem sempre consegue ser praticado. Aliás, quase sempre não consegue, né? A gente sabe disso. O Tratado de Santo Ildefonso, tá? O Tratado de Santo Ildefonso ele também está ligado ao Tratado de Madrid, certo? Por quê? Porque alguns dizem que esse tratado é péssimo para Portugal. A Espanha, basicamente, vai devolver, né, para Portugal o que eles chamavam de Ilha de Santa Catarina, mas na verdade Florianópolis, Nossa Senhora do Desterro, até então, certo? Só que a Espanha toma para si a colônia de Sacramento e também os 7 povos das missões, certo? Então você vê que o Tratado de Madrid ele está sendo rasgado novamente, certo? Então lembra, pelo Tratado de Madrid, a Espanha ficava com o Sacramento e devolvia para Portugal os 7 povos das missões. Pelo Tratado de Santo Ildefonso, ela está pegando os dois para ela. Em 1801, a confusão gerada pelo Tratado de Santo Ildefonso, né, será resolvida através do Tratado de Badajoz, certo? O que estabelece? Eu costumo brincar dizendo o seguinte: Badajoz restabelece o que foi negociado no Tratado de Madrid. Portanto, se em linhas gerais El Pardo anula, Badajoz recompõe o que foi negociado pelo Tratado de Madrid, né? Então, o que a gente deve lembrar? Se foi no Tratado de Badajoz restabelecido, né, o que foi negociado no Tratado de Madrid, voltamos àquele ponto. A colônia de Sacramento passa a ser novamente, né, um território espanhol. Ah, mas os espanhóis tomaram. Sim, tomaram. Então, na verdade, vamos melhorar isso aí. Portugal reconhece a posse espanhola na colônia de Sacramento, certo? E, finalmente, essa banda aqui, 7 povos das missões, finalmente passa a fazer parte, oficialmente, do território brasileiro, configurando, basicamente, o atual território do Rio Grande do Sul. Tá certo, moçada? Então, viram? Sem dúvida nenhuma, o Tratado de Madrid é o tratado a ser entendido. Os outros são decorrentes dele. Lembre principalmente desse importante conceito, ut possidetis, tá? A posse da terra derivando de sua utilização econômica e do que foi, na questão territorial, né, resolvido entre as partes, no caso Espanha e Portugal. É isso, em linhas gerais, é isso, moçada, tá? Tem uma outra coisa que eu gostaria de lembrar para vocês também. Posteriormente, outros acordos, por isso que eu fiz questão de sinalizar aqui, ó, né? Essa parte aqui não entra nessa discussão entre Portugal e Espanha, certo? Porque quando a gente está falando, eu estou sinalizando isso aqui, atual Acre, certo? O Acre está fora desse contexto, porque o Acre já foi uma disputa entre o Estado independente do Brasil, certo? Já o Brasil republicano e o governo da Bolívia. Através do Tratado de Petrópolis, em 1903, o Acre foi anexado ao território brasileiro. Portanto, é um outro contexto. Estou colocando aqui para vocês, tá? Outros tratados vão continuar a discutir isso, mas com pequenas nuances. Tá? Em 1900, você vai pegar a questão do Amapá, porque a França continuava, né, questionando esse acordo anterior de Utrecht, certo? Então, o Barão do Rio Branco, né, importante diplomata brasileiro, tem grandes ganhos na questão territorial para o Brasil, negociou o Tratado de Petrópolis, em 1900 também negocia a questão do Amapá, de novo com causa ganha pelo Brasil. Então, de uma maneira geral, esses acordos, esses tratados, acabam fazendo com que o Brasil, que anteriormente tem esse desenho aqui, né, bem diferente do que é hoje, passe a ter, né, basicamente, essa configuração territorial, administrativa, jurídica, política. Espero que a aula tenha sido esclarecedora e vamos para a próxima, onde eu espero continuar contando com a atenção de vocês. Valeu, galera. Abração, se cuidem. Tchau, rapaziada. Valeu.